que nasceram em berço evangélico e muitas das vezes no decorrer do caminho aí se perdeu, né, se afastou, tropeçou, caiu, outros que acabou de vir para os caminhos do Senhor. O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: hoje a época que me convidou, né, chamou, acho que foi ela, não conseguia resolver, não conseguia, até que ela insistiu e conseguiu trazer. Aí agora, eu refletindo ali na dinâmica que a irmã fez, e realmente é dessa forma mesmo, e também ouvindo a palavra que o irmão Juca falou. Gente, nós, todos que estamos aqui, infelizmente, o inimigo, é bem verdade, Satanás, ele sabe que ele é condenado, que não tem jeito para ele, e mesmo assim ele não dorme, ele não para, ele não desiste. Eu sempre, não sei porquê, mas sempre Deus ele me cobra em dizer essa mesma frase: independente se você se sente fraco, às vezes se arrastando, às vezes desista, porque é melhor você chegar lá se arrastando, machucado, do que não chegar. E hoje, assim, eu louvo muito a Deus, porque eu conheci o Evangelho, eu tinha 7 anos de idade, né? Só falar bem rapidinho aqui. E logo em seguida, quando eu conheci o Senhor lá em Pernambuco, cheguei aqui em Vilhena, minha mãe também já havia aceitado, nós éramos de família católica, ela para a igreja. E dos 7 aos 14 anos, eu sempre costumo dizer nos testemunhos: se eu morresse, eu ia para o céu, eu ia para a glória, eu ia para o paraíso, direto, até os 14. E uma coisa que aconteceu comigo aos 14 foi que numa pregação, numa festa, na sede lá de Vilhena, um pastor que veio de muito longe de São Paulo, ele pediu, no meio da multidão, assim, praticamente 14 anos. Tinha assim mais ou menos a estatura desse menino aqui. E aí ele apontava para mim, eu colocava a mão e olhava para trás e ele: não, é você, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí o rapaz colocou a mão no meu ombro e falou: não, você é você, vamos te levar. Levaram eu lá para frente. E eu, com 14 anos de idade, eu era líder do grupo de adolescentes do Tempo Central e representava mais 27 congregações em Vilhena. Com 14, tudo que era relacionado à festa, evento de adolescente, eu que resolvia. Nesse dia, esse pastor me colocaram de frente dele ali, e ele olhou para mim e falou assim: olha, eu vejo você vestido num terno azul marinho, adulto, pregando num lugar como se fosse o Maracanã, a igreja lotada, ele falando isso. E centenas de milhares estão dobrando o joelho diante de Deus através dessa palavra. E aí eu fiquei assim, sabe, sem entender. 14 anos ainda, né, jovem, espiritualmente falando. Irmãos, hoje, o que eu vou dizer para vocês não é para vocês terem medo, a ponto de pedir para Deus não falar e não prometer para vocês. Todos nós que estamos aqui agora, de certa forma, foram feridos, machucados, baleados no meio da batalha, mas o Senhor achou por bem dar uma oportunidade e nós estamos aqui. Então o que acontece? Não entenda mal. O que acontece, irmãos? Após aquela promessa que aquele pastor revelou na minha vida, uma coisa, detalhe: Satanás sabe quando é Deus que está falando e quando é da carne. Que era Deus, ele sabia. Eu não entendi como que eu iria ser, como que eu iria pregar, como que eu iria ganhar almas, por onde, como tanta gente assim. 30 dias após essa promessa, a minha vida virou uma tremenda desgraça.
Desculpa a palavra, mas é a realidade. Virou uma coisa desprovida da graça de Deus. Por quê? Irmãos, o diabo, ele quer tudo que Deus tem. Quando ele ouviu aquela promessa, aquela palavra na minha vida, que ele com certeza ele pensou, bora matar. Vamos matar no mínimo, antes que se cumpra. E aí, irmãos, como eu disse ainda agora, 30 dias minha vida virou de perna cabeça, eu já fui direto pro alto. Em fração de dias já foi pro cigarro, pro tráfico, do tráfico para o assalto, do assalto para tentativa de homicídio. Irmãos, minha vida virou um caos. Em 4 anos, caí na cadeia. 18 anos. Mas esse tempo que eu fiquei lá foi, infelizmente, suficiente para mim fazer amizades com os caras que eram profissionais na área do crime organizado e assalto, e sair dali determinado a virar um assaltante de banco. E saí, montei um grupo que dentro do estado de Rondônia foi o responsável por maior número de assaltos da agência bancária, correio, lotérica, recente. Passei a liderar uma quadrilha de assalto. Nunca fiz parte de facção. Eu tinha minha quadrilha na época, no caso. E hoje, irmãos, depois que eu saí, um ano depois que eu saí da prisão dessa primeira de um ano, e determinado a tentar dar certo de qualquer forma, fomos pro assalto, passei um tempo bom, o diabo me deu muita coisa, me deu dinheiro, proporcionou, aparentemente pareciam felizes, porque é aquele ditado, o dinheiro ele não compra felicidade não, mas ele proporciona momentos semelhantes. No mundo, para mim, nossa, aquilo era tudo. E o que acontece? Ele me deu bastante, só que o inimigo das nossas almas, ele engana, ele ilude, ele te dá com a mão e tira com as duas. Ele te dá e tira com a pá. O que aconteceu? Fui quase um ano depois solto, praticando assaltos no estado de Rondônia e fora. Graças a Deus, fui preso. A Polícia Federal colocou o prêmio na minha cabeça. Ofereceu dinheiro, uma quantia elevada, e ofereceu promoção para os policiais que tirassem a minha vida. Ou seja, eles não tinham certeza de quem era, mas era para pegar no ar. Quem matasse seria promovido e ganhava um bônus. E, para a glória de Deus, no dia da prisão de 2000, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, como chefe da operação da Polícia Militar, esperando o carro voltar de Colorado para Belém, onde nós estávamos vindo. E fui preso. Dessa vez fiquei 7 anos fechado, sem sair. Durante 7 anos, eu fui transferido 26 vezes durante 7 anos, por ser considerado um preso de periculosidade, uma pessoa que manipulava a mente dos outros lá dentro e líder de rebelião. E lá dentro, o que a irmã falou ainda agora, se parece muito comigo, como é que é? Dor da alma, irmão, sabe? Falou? Adquiri uma depressão profunda. Por quê? Porque eu gastei quase tudo o dinheiro do roubo, do assalto, tentando fugir. Todos os caras que saíam na mesma direção que eu para fugir, conseguiram e eu não conseguia fugir. Tiro, bomba, sempre, Deus não permitia. Por quê? Eu tinha falado com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que eu saia, eu fiz uma lista de 14 pessoas que eu queria matar, e Deus sabia que se eu pisasse na rua daquela forma, ou eu ia morrer bem rápido, ou eu ia cumprir aquilo que o diabo colocou no meu coração. Então, Deus não permitiu que eu saísse por 7 anos. E veio Tarja Preta, onde não tinha Tarja Preta, lá no Urso Branco, na capital de Rondônia, as drogas. Lá dentro eu conheci o crack,
A única forma que eu consegui esquecer dos problemas era fumando pedra, cheirando cocaína, fumando maconha e bebendo cachaça, porque dentro do presídio a droga nunca para de entende? Ele tem as formas deles de colocar, não acaba. Então, infelizmente, me vi naquele quadro ali depressivo, viciado na droga. Passava 5 dias usando droga sem comer. Só bebia líquido, água, cachaça. E cheguei ao ponto de tentar contra a minha própria vida 3 vezes. Cheguei a desmontar um pressobar para tirar a gilete no móvel, colocar no meio dos dedos, mas eu sempre ficava esperando para ninguém atrapalhar a minha morte. Porque é isso que o inimigo faz. Ele coloca o prato, ele não te obriga, ele não coloca uma arma na cabeça, coloca o prato, te convida. Quando você ouve aquela voz, ontem eu orando ali em casa e o Senhor não fez entender. Muitas vezes a gente humanamente não entende quando fala que o diabo fala no pensamento da gente, irmão. É porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Fala, o nosso espírito escuta. Então, esses pensamentos malignos, essas coisas que vêm, ele assopra, você faz, e na hora de pagar as consequências ele vaza fora e faz que nem fez comigo. E eu cheguei a um ponto assim que eu pensei, não, para mim resolver meus problemas agora, só cortando a verdadeira do pescoço. Mas sempre Deus preparava alguém para atrapalhar. Por quê? É bem verdade que quem tem promessa não morre. Mas existe uma maneira de atrasar a promessa na sua vida. Só quem pode fazer isso é você mesmo. Ninguém mais. Só quem pode atrasar a promessa de Deus na sua vida, na minha vida, é o meu maior inimigo. Eu. O desejo da minha carne, do meu coração, da minha mente. Não é nem Lúcifer. Somos nós, imensa, faz com que aconteça na nossa vida como aconteceu lá no deserto. Tá. A prisão na minha vida, durante algum tempo lá dentro, eu questionava o Senhor e falava, Senhor, por que minha mãe, desde os meus 7 anos, missionária, pai, crente, os irmãos, e eu motivo de vergonha, tanta vergonha. Senhor, eu pregava, eu louvava, eu participava de um fuzil, uma pistola, um colete no corpo, se achando um homem bomba e dando tiro no meu próximo e contra a polícia, terrorizando. E questionava, sabe, e ficava assim, Senhor, porque como eu olhava no espelho e não me conhecia. Aí, hoje, eu sei que a maior oportunidade de viver que Deus me deu foi permitindo que eu caísse preso, por último aí. Então, hoje, até um tempo atrás, eu ainda questionava o Senhor. Hoje eu olho, vocês imaginam quantas pessoas será que não passou junto comigo em 26 cadeias? 26 presídios é um estado de Rondônia inteiro, os maiores. A gente entrava em banho de sol, tinha 1000 homens lá dentro. E volto a dizer, eu tive a oportunidade de pegar o papel e sair. Eu sempre fui cabeleireiro lá dentro também, pegava os nomes de quem ia cortar cabelo, mas eu já usava estratégia. Fulano, você na rua já foi crente? Você é filho de crente? Eu perguntava por perguntar enquanto eu cortava o cabelo deles, né? É incrível, irmãos. É incrível. De cada 10, 8 é desviado. De cada 10, 8 é filho de crente, é ex-pastor, é ex-irmãos convertido, é ex-regente. E de cada 8, 6 é assembleano. É incrível. Por aí você tira. Satanás, ele não quer mexer com o seu vizinho, toma uma cerveja, uma cachaça, dança um forró e come churrasco todo domingo, quando você come farofa de ovo frito, na luta. Por que ele não quer? Se tocar lá, ele vem parar aqui dentro.
O ser humano é assim, o oposto lembra de Deus. E lá, Deus me deu essa oportunidade, sabe? Até que chegou um tempo que eu via que não tinha como fugir, não tinha outro jeito. E dentro de uma cela com vários chefes de quadrilha, de assalto também, eu estava um dia com vários pratos no chão, maconha, cocaína, pedra, álcool e baralho. De repente, senti mas um arrepio gostoso. E eu estava muito drogado. Senti um arrepio e uma voz que soava bem que assim, falava assim: sai daqui, aqui não é o teu lugar, não foi para isso que eu te fiz, sai daqui. Aquilo eu comecei a me arrepiar mais, aí deu aquele medo: o que você está falando comigo? Eu não vejo ninguém, mas veio aquela sensação gostosa, sabe? Aquele, com certeza, é resultado das orações das mães, dos pastores, dos amigos. E eu ali naquele momento, drogado, usando droga ali naquela roda, de repente, passou aquele efeito da droga. Passou. E eu levantei, peguei uma toalha e fui tomar banho. Quando eu tomava banho, essa voz insistia: sai daqui, que não é o seu lugar, não é o seu lugar. Saí do banheiro. E um dos meninos lá da cela olhou para mim e falou: cara, sua vez, vem cá, sua cabeça. E falei: não, eu não vou mais usar, eu vou para a cela dos crentes. E aquele rapaz, o inimigo na boca dele deu uma gargalhada na minha cara e falou que eu não ia. E eu sabia que não era ele, mas fui. Quando abriram a porta para passar a marmita da janta, eu pulei no corredor e falei: eu quero ser crente. Eu não posso sair da prisão com a mente do jeito que eu estava. Em vez deles me levar para a igreja, lá dentro tem as celas evangélicas, eles me colocou na solitária, no escuro. Por quê? Eles achavam que eu queria tirar a vida de alguém na cela evangélica, de tão bagunceiro que eu era. Eles não acreditavam que eu queria ser crente. E era uma sexta-feira, o diretor ia embora, só voltava na segunda. E eu pedi: ô seu comissário, eu quero ser crente, leva para a igreja. Não, você quer matar alguém lá. Fala quem que é que nós tiramos do pavilhão, cara. E eu fiquei ali quieto. Na segunda-feira o diretor chegou, foi lá na cela dos crentes. Quem é que tem treta com ele aqui? Os caras falaram: ninguém. O Fernando disse que vai ser crente, traz ele. Esse diretor foi, pediu desculpa para mim, me tirou e colocou. Irmãos, 62 noites sem dormir. Determinado, graças a Deus, a droga, né? Afastado da droga e pedi para cortar o remédio tarja preta. E o problema da depressão, quem já passou por isso, sabe, é insônia. É só você está acordado. O inimigo, ele vem, deprime a sua mente, oprime, e tudo aquilo que você sofria, tristeza, mágoa, ele joga à tona. O que eu decidi? Comecei, falei, dobrava o joelho, eu orava até doer o joelho. Quando doía, eu sentava. Quando a bunda adormecia, eu andava dentro do corredor da cela, de madrugada, todo mundo dormia e eu orando. Quando foi 62 noites. E, para a glória de Deus, depois de 62 noites, comecei a sentir sono. E resumindo, hoje, eu vejo que como que eu ia ganhar alguém para Jesus, pregar alguma coisa, se eu não tivesse, de certa forma, passado pelo que eu passei e vivido o que eu vivi. Então, diante de tudo isso que eu falei, toda essa luta, toda essa tempestade, essa dificuldade que nós, que vocês, que eu estamos enfrentando, de certa forma, isso aí vai servir de exemplo, de testemunho para fortalecer outras pessoas. Esse grupo aqui, ó, é o alvo mais desejado de Satanás. Fazer parte do grupo de novos convertidos é você ter toda a convicção e ter na reunião, e o nome principal é o seu lá na reunião. Então, o que a gente deve fazer? Não desistam, irmãos. Não desistam. Não queiram
Você que se converteu agora, mas nunca aconteceu de afastar, não queiram saber quanto é difícil um afastado do caminho do Senhor tentar voltar e não conseguir. Outra coisa que Deus já me cobrou outras vezes para me falar e eu esqueci, agora eu vou falar. Irmão, nos cultos de ensino, para que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo durante anos, como eu chorava, desejando, sabe, ouvir uma leitura de um versículo no culto de ensino e não tinha ninguém para falar. E valorize, irmão, se esforce. Então, quero hoje aqui louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor por hoje, estar aqui confraternizando com vocês, o que eu acabei de falar, um pequeno resumo do meu testemunho, é para que vocês entendam uma coisa. Quando vocês passarem por alguém na rua, que seja lá um homossexual, um traficante, um assaltante, um homicida, pensa bem no que você vai falar. Porque pode acontecer do seu filho fazer parte, da sua filha fazer parte desses 8 de cada 10. Por que eu falo isso? Porque eu era um que julgava, eu apontava o dedo, eu condenava. De repente eu fui para lá. Então, pensa bem no que você vai falar. E isso sirva de exemplo para que vocês, que às vezes tem alguém na família e está passando por uma dificuldade com questão de vício, irmãos, a única solução para um criminoso, para a prostituta, para o homossexual, para o matador, a única solução é o Senhor Jesus. Hoje eu entendo. Por que Deus deixou eu entrar em 26 presídios assim, ó? As mãos algemadas aqui, amarradas na cintura, uma corrente que descia para o pé e os e algemado. Hoje eu entendo. Deus permitiu que eu entrasse assim em muitas unidades prisionais. Mas eu sonho, e eu sei que Deus ele não vai demorar para que Ele realize. Eu quero entrar nas mesmas unidades vestido de terno azul marinho com a palavra de Deus na mão. E como prova de que Deus cura, salva e liberta. Então, independente da dificuldade, não para, tá? Quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Então, é isso que eu quero deixar para a reflexão de irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.